em Marcos 7, 1 ao 23. Ele foi baseado num texto, num capítulo de um livro que eu li já há muito tempo e já estou relendo de novo, e até o final da minha vida eu vou ler várias vezes. Marcos 7. Posso ler? Marcos 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavar. E observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, os jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem os alimentos com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou acerca de vocês Isaías, seus hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vos poderei receber de mim é corbã, isso é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem e fazem muitas outras coisas como essa. Só até aí. Vamos orar novamente? Senhor Deus, a tua presença nas nossas vidas é indiscutível. A sua presença nas nossas histórias é indiscutível. Mas eu quero te pedir, Deus, que a gente possa também, da mesma forma, não ter como discutir a nossa presença na tua vida, Deus. Que a nossa vida seja referência, que a nossa vida seja um farol, que a nossa vida seja um vetor da manifestação do teu reino na terra. Não como pregavam os judeus ou como pregam alguns, ensinando regras ou ensinando a estabelecer regras, mas que a gente possa ter na nossa boca a tua palavra, nas nossas mãos os teus gestos, nos nossos pés os teus passos, Pai. Obrigado, Deus, porque temos certeza que não somos absolutamente nada na tua presença. Amém. A gente, estando hoje, domingo de Páscoa, talvez, na minha opinião, o feriado ou o dia, ou seja lá o que, é mais importante da tradição cristã. Não existe nada que seja mais relevante para a tradição cristã do que o fato de Cristo ter ressuscitado. Porque outros heróis da fé morreram também, mas só um ressuscitou. Só um teve condições de romper com aquilo que é motivo de toda a religião e de toda a filosofia sobre a face da terra: explicar a morte, explicar o motivo da falência da vida. Nós como cristãos, aliás, nós como seres humanos, não precisa nem ser cristão para ter isso. Nós como seres humanos temos apenas uma coisa a fazer na terra: impedir a nossa morte. E como cristãos, a partir do discurso de Cristo, impedir a morte do outro. Enquanto ser humano, enquanto animal homem, enquanto animal humano, eu quero me preservar. E enquanto filho de Deus,
quero preservar o outro. Primeira coisa que a gente tem para falar aqui é... Tudo que eu vou falar, eu me baseei na... Depois eu vou mostrar esse livro aqui. Eu me baseei nesse livro aqui, no primeiro capítulo da Bacia das Almas, do Paulo Brabo. Livro que eu recebi em mãos do autor, para fazer inveja. E uma das coisas já no começo do livro que ele fala é o seguinte: toda e qualquer revelação da parte de Deus já foi dada. Não existe qualquer revelação da parte de Deus, não tem nenhum aditivo à palavra de Deus, não existe nada que eu possa adicionar à palavra de Deus para completá-la, como se ela estivesse falida, como se ela estivesse faltando. Não existe nada que eu possa colocar para sustentar a palavra de Deus de maneira que ela possa estar capenga, porque a palavra de Deus ela é revelada desde o momento em que ela começou a ser escrita até o momento que ela começou a ser organizada, colocada em um único volume e entregue às igrejas. A palavra de Deus já foi revelada. Se eu me colocar aqui como oráculo, ou se vocês se colocarem como buscadores de um oráculo e me perguntarem aonde está a palavra de Deus, Deus fala comigo, eu vou dizer, a palavra de Deus está aqui. Há muitas pessoas que falam assim, pô, mas Deus fala com a gente ainda hoje? Com certeza absoluta, fala, está aqui na Bíblia. E algumas pessoas falam assim para mim, mas como saber se uma determinada palavra veio da parte de Deus ou não? Quando algum profeta, ou profeta, entre aspas, chega para mim e fala assim, eis que te digo, Sônia, é a palavra de Deus. Automaticamente você tem que rebater. Então me diz onde está o capítulo e o versículo que ela foi revelada, e eu acredito nela. Não querendo desmerecer o coração de nenhum profeta moderno, não querendo desmerecer a intenção boa de nenhum profeta moderno, mas uma palavra que eu sempre tenho repetido é: no mundo onde boas intenções fossem suficientes, eu seria o Mahatma Gandhi, não seria o Cristiano Machado. Boas intenções eu tenho de sobra, mas boas intenções não são suficientes. Portanto, nada do que eu fale é novidade aqui. E algumas pessoas vão até falar, pô, mas você sempre repete os mesmos temas. E se pegar o Carlos, ele sempre repete mais ou menos os mesmos temas. Se pegar o Bruno, ele sempre repete os mesmos temas. Começou a pregar semana passada, com certeza a próxima semana vai ser o mesmo tema que já falou. Sempre repetimos o mesmo tema porque, de certa forma, já foi revelado. Eu posso me colocar aqui como de repente uma pessoa que estudou um pouco desse tema aqui para falar. De repente eu posso me colocar aqui como um ombro disposto a escutar as tuas lamentações porque você não consegue colocar o teu coração igual à mensagem de Deus. Eu posso me colocar aqui como um amigo para dar risada quando você conseguir e falar, caramba, mano, você conseguiu. Mas eu jamais posso me colocar como o revelador da palavra de Deus, porque isso seria talvez a maior de todas as heresias que um cristão pode ter. O primeiro ponto que eu tenho para falar, portanto, é sobre eu. Eu dividi essa palavra em alguns pontos e o primeiro fala de mim, Cristiano Machado. Eu cresci num lar que é cristão e, apesar de ter influência da Umbanda, da parte da minha avó, minha mãe era católica e assim, todas as experiências cristãs, todas as experiências eclesiásticas que eu tive na minha vida me trouxeram até aqui. Segundo a minha própria compreensão teológica, a compreensão teológica que eu tenho hoje, todas as coisas que eu fiz me fizeram ser o que eu sou. Não existe nada em mim que veio de antes, que eu herdei das gerações passadas. Eu fui construído aqui no planeta. Eu fui trazido à Terra e fui constituído como homem, como pai, como filho e tudo mais aqui. Assim como eu tenho meus defeitos, e todo mundo tem seus próprios, eu tenho várias, e geralmente a gente vem aqui para falar dos defeitos, né? Eu vou falar assim, mas eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu já vou falar das coisas boas que eu faço para vocês. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, Barba, parabéns, essa iniciativa da Igreja do Armazém é exuberante. Queria ter coragem de fazer isso.
queria poder romper com a instituição, queria poder romper com a tradição da igreja, queria isso, queria aquilo outro. E meu coração se enche de alegria. Algumas pessoas, essa semana mesmo, um amigo próximo falou assim: pô, mas a maneira como você criou, você e a Letícia criaram tua filha, fizeram dela a menina que ela é, e ela vai se tornar a mulher que ela virá a ser. E eu me orgulho de ter criado a minha filha. Algumas pessoas falam no meu casamento, falam: cara, como o teu casamento é legal, como você trata bem a Letícia, como a Letícia trata bem. E eu me encho de alegria. E outras coisas tanto. Sei lá, às vezes eu faço uma citação bacana aqui, todo mundo fala como você é inteligente, e eu fico. E cada vez que eu me encho de alegria por isso, cada vez que eu fico feliz, cada vez que eu fico orgulhoso, de certa forma eu estou dizendo para Deus: não coloque a mão aí, porque aí já está certo. A igreja do armazém já está certo, não precisa pôr a mão. Meu casamento já está certo, não precisa pôr a mão. O jeito como eu crio minha filha já está certo. Jesus, não precisa pôr a mão aí. O texto bíblico é muito claro quando Jesus Cristo fala para os seus discípulos: não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. E quando eu me orgulho de alguma coisa, de certa forma eu estou dizendo: nessa área aí eu sou são. Nessa área eu não preciso da tua presença, Deus. E fatalmente, por mais que não seja proposital, não achem que eu sou um anticristo, um satanista, qualquer coisa do gênero. Não, eu sou um ser humano igual todo mundo aqui. E entendo que cada pessoa aqui tem um lugar no seu coração que diz: nessa área não precisa pôr a mão, já está certo. Nessa área eu sinto orgulho de ser o que eu sou. E quando eu coloco a mão no peito de Jesus e falo: não precisa avançar, aqui está certo. Quando eu estou repelindo a presença de Deus naquela área e estou dizendo para Ele: fica tranquilo, aqui já está resolvido, eu me coloco num lugar, numa posição chamada trono do ego. E o trono do ego é o lugar onde a pessoa senta para ser coroado por Satanás. O diabo coloca uma coroa na minha cabeça dizendo: você é o cara, não Deus. O trono do ego é o lugar onde eu me sento e tranco. Eita Deus. E tranco a porta para Jesus não entrar. E a partir desse trono do ego, a partir desses lugares onde estão tudo sob controle, a igreja, a minha família, a maneira como eu criei minha filha, eu crio uma aparência de santidade, aparência de pureza, aparência de estabilidade, aparência de um local que não pode ser abalado por nada. É uma coisa que Jesus acusa os fariseus quando bota o dedo na cara deles. E essa aparência de santidade, ela é tão superficial, tão rasa, ela é tão ridícula, que qualquer um pode tê-la. Eu não preciso ser muito bom para me fazer santo, para vocês acreditarem que eu sou santo. Os fariseus não precisavam ser grande coisa para se fazerem santos. Qualquer um de nós aqui pode se fazer santo, porque é ridículo obedecer uma regra. Qualquer chimpanzé sobre condicionamento obedece regras. Se você colocar um macaco e ensinar ele a fazer determinada coisa, ele faz, ele repete. Se você pegar o teu cachorro e ensinar ele, cada vez que ele fizer tal coisa certa, você der um prêmio para ele, ele vai repetir. E se você criar uma aura de santidade, e cada vez que você manifestar essa aura de santidade hipócrita, as pessoas aplaudirem o seu ego, você vai repetir. A gente vai repetir justamente porque a gente olha para Cristo e fala: aqui não, aqui tá tranquilo. Não precisa invadir, porque aqui não precisa botar a mão. Existem dentro dessas perspectivas de aura de santidade, na maioria das vezes nós iríamos olhar, sei lá, para uma igreja tradicional, igreja católica, ou uma igreja presbiteriana,
ou uma igreja batista, tem um representante aqui, e vamos dizer, olha como os batistas se fazem santos, olha como os presbiterianos ou os católicos se fazem santos. Mas na maioria das vezes, eu diria, na totalidade das vezes, quando a gente aponta para a hipocrisia da santidade do outro, é uma maneira de se fazer santo também. Eu estou dizendo, olha como eu sou santo a ponto de olhar para a santidade deles e dizer, é hipócrita essa santidade. E quando eu olho para a santidade da igreja católica, da igreja batista, da igreja presbiteriana, qual for, e estou dizendo, olha como eu sou santo a ponto de olhar para eles, eu estou dizendo para Jesus, não se preocupa, em critério de santidade eu estou ok. Em critério de saber quem é santo e quem não é, eu estou ok. Em critério de determinar quem é santo e quem não é, eu estou ok. Tudo isso eu falei para dizer, esse sou eu. Eu olho para os outros e acuso a falta de santidade. Às vezes eu olho para os... E outra hora a gente olhava, sei lá, para uma pessoa, um travesti na rua, com roupas chamando atenção e se prostituindo. E daí eu diria, isso aí? Posso olhar agora para para um menor de 16 anos aí, que querem botar na cadeia os menores e tal, e falar, mas, né, tem que botar na cadeia mesmo, afinal de contas. Posso olhar também para um pastor neopentecostal e dizer, mas ele está roubando, eu não roubo. E todas as vezes que eu olho, seja para o travesti, seja para o menor, seja para o pastor, seja para quem for, a única pessoa que eu posso olhar e dizer, você não é santo, você é sujo, é para mim mesmo. Esse sou eu, Cristiano Machado. Se você achava que eu era santo, muito prazer, meu nome é Perdido. Numa perspectiva teológica mais ampla, onde eu teologicamente me enquadro, mais inclinado para o calvinismo do que para outras correntes teológicas, eu consigo entender que quando Calvino fala somos completamente corrompíveis e corrompidos, eu olho para ele e falo assim, estava falando de mim mesmo. Porque eu saí de uma instituição para não me corromper com ela e consigo me corromper fora dela. E daí a gente cria uma outra e é uma bola de neve. Cada vez mais eu me corrompo e eu tento fugir e me corrompo. E é um movimento perpétuo. A aura de santidade, então, ela é rasa. Ela é ridícula porque ninguém tem e todo mundo finge que tem. E mais do que rasa e ridícula, ela é simples. Qualquer um consegue fingir que tem. O segundo ponto que eu tenho para falar aqui é de uma outra pessoa que é um pouco mais famosa do que eu, Jesus. Esse cara, Jesus, você pode não acreditar, mas a gente se reúne há quase 2000 anos em nome dele. E tem um monte de coisa que é em nome dele. A igreja, isso aqui é em nome dele. E não é em nome dele, como a gente estava conversando com a Lília hoje, que estava indo buscar. Não é em nome de Jesus como um abracadabra, que eu falo, eu quero um iPad. Em nome de Jesus, parece o iPad. Não. Ou eu quero ser rico, ou eu quero conquistar tal mulher. Não, esqueça. Não trata-se de abracadabra. O nome disso é, enfim, magia, sei lá, bruxaria. O Cristo, o Jesus, o homem que surgiu na Galileia 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, ele era um cidadão comum, com um jeito comum, e ele foi inserido na cultura daquele local. Ele falava o idioma daquele local, ele tinha os trejeitos das pessoas que andavam naquele local, talvez ele tinha cacoetes como os das pessoas daquele local, talvez ele tinha um sotaque daquele local, talvez não, né? Com certeza, porque tem até aquela hora que ele fala, você não fala igual os... Jesus Cristo, ele era um ser humano completo, integral, manifesto em carne e osso. Mas ele tinha uma coisa diferente de mim, ele era também Deus.
E quando Jesus Cristo se anuncia enquanto Deus, ele faz com que a cabeça das pessoas entre em parafuso. Porque o Deus que eles esperavam não era aquele Deus cidadão comum, com uma profissão tal, um salário tal, que falou assim, vou abandonar aqui minha profissão por enquanto, porque eu vou pregar e tal, e saía fora, ia pregar, e andava com os amigos dele, e até aí tudo bem, porque tinha vários pregadores naquela época, mas o absurdo de Jesus foi tal que as pessoas falam, caramba, não dá para entender o que esse cara fala. Porque ele falava, quer ver, eu até anotei algumas bobagens que Jesus falava aqui. Jesus falava coisas do tipo, perdoe o seu inimigo, pague o mal com o bem. Aquele que te agredir a face, vira outra. E isso é tão absurdo, mas tão absurdo, que fazem 2015 anos aproximadamente que ele falou isso, e ainda não faz sentido. Ainda não faz sentido uma pessoa me agredir e eu falar, beleza, não, fica tranquilo. Ainda não faz sentido uma pessoa me tomar uma coisa e eu ainda dar outra para ela. Não faz sentido e nunca fará. Nunca fará. A gente tem outras expectativas de mudança. A gente tem, sei lá, marxismo, temos outras tentativas de mudar o mundo, mas nenhuma é tão sem sentido quanto o cristianismo. Não tem nada mais absurdo do que dizer para o outro, eu vou morrer em teu lugar. Não tem nada mais absurdo do que levar o cristianismo até o final, até as últimas consequências e entregar a vida por outra pessoa. Esse é o Cristo. Ao longo da história, então vocês já conheceram eu, cristiano, agora conhecem o Cristo. E ao longo da história do cristianismo, desde que esse cidadão nasceu, viveu na terra, morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, nós cristãos, teoricamente, os que seguem os ensinamentos dele, nós temos talvez a maior das habilidades dos cristãos, que teoricamente deveria ser amar o próximo ou entregar a vida, em nome de outras pessoas, conforme o próprio Cristo falou. Mas a maior habilidade que a gente tem tido é se esquivar da palavra de Deus. É pegar o texto bíblico que é claro. É claro. Pague o mal com o bem. E conseguir amassar essa palavra, conseguir dobrar ela, dobrar ela de maneira que a gente fala assim, bandido bom é bandido morto. A gente pega um texto bíblico que fala, ame o teu próximo como a ti mesmo, e dobra ele, dobra. Jesus odeia os viados. Jesus nunca falou isso. Nem usaria esse termo, nem chamaria alguém de viado. Jesus nunca disse bandido bom ou bandido morto. Assim a gente consegue afirmar em nome de Jesus que é isso. E daí a gente aponta o dedo para esses caras e fala, Bolsonaro, não sei se Bolsonaro é cristão, deve ser, né? Católico, talvez. Ou aquele outro lá, o Feliciano. E a gente bota o dedo na cara deles e fala assim, vocês não entenderam Cristo. Só que eu também não entendi. Eu não entendi como que eu vou conseguir amar um camarada desse. Por mais que ele não seja meu inimigo, por mais que eu não tenha declarado guerra a ele, se a proposta de Cristo é ame quem te faz o mal, como odiar o Bolsonaro? Como odiar o Marcos Feliciano? Como amado. Deveria estar amando. Mas como que eu consigo olhar para o texto bíblico que diz, ame o seu inimigo e odeie o cara? Eu digo para ele, você deveria amar todos os homossexuais. Claro que deveria, você deveria amar, você não deveria ser racista, claro que não deveria. E eu tento não ser racista na medida do possível, tento não ser homofóbico na medida do possível,
mas eu não consigo amar esses caras. Eu não consigo amar esses caras. Às vezes eu olho para eles e falo, vocês distorcem a palavra de Deus, mas eu também distorço. Eu tomo para mim um escudo, uma espada de santidade tal, que me torna inabalável. E quando eu digo, aqui, estou tranquilo, boto a mão no peito de Jesus e falo, não se preocupa, eu vou continuar odiando eles, porque eu não consigo amar. É impossível amar um cara desse. E retorno lá no começo. Esse sou eu, Cristiano Machado. Não consigo ser cristão. Não consigo assimilar na integralidade a palavra de Deus. Não consigo ser cristão da mesma maneira que o Marco Feliciano não consegue ser cristão. Que o Bolsonaro, nem sei se ele é, mas supondo que ele seja cristão. E acredito que a maioria de vocês aqui também não consegue. A gente não consegue porque a história da igreja é isso. A história da igreja é contada a partir de pessoas que pegaram um texto bíblico e falaram, vou fazer o que eu quiser e vou botar a desculpa em Deus. A história da igreja cristã, desde lá dos pais, desde os apóstolos até os pais da igreja, tudo mais, é a história de pessoas que querem fazer o que quiser e poder botar a culpa em alguém. E quem melhor pôr a culpa do que Deus? A história da igreja cristã é a história que surgem os maiores grupos terroristas. A gente tem medo aí do ISIS, mas o que foi as cruzadas, ou o que foram a Ku Klux Klan, ou o que foi a Inquisição? A história da igreja cristã é uma história triste, de pessoas que olham para um texto e falam, vou obedecer, e fazem completamente o contrário. A história da igreja cristã tem um início. A história da igreja cristã surge quando Jesus ressuscita, quando ele morre, em 3 dias ressuscita, volta. E ela também tem uma marca, um momento para terminar. E nós estamos mais ou menos no meio dela aí. Não sei quando que vai terminar, mas vai terminar uma hora. E faz 2000 anos que nós cristãos estamos assustados com a palavra de Cristo. Do mesmo jeito que os judeus olharam para aquele Cristo e falaram assim, cara, amar o meu inimigo? Você está maluco? Moisés falou, olho por olho, dente por dente, meu irmão. Hoje, século 21, 2015, tem pessoas falando, pô, mas se matou, tem que morrer. A Bíblia me ensinou isso. Não sou eu que estou falando, foi Deus. Se o menino de 16 anos mata, tem que ir para a cadeia, tem que morrer. Essa é a história da igreja cristã. A história de gente fraca, a história de gente que se assusta fácil e que prefere fingir que é santa. Só que hoje, domingo de Páscoa, como eu falei no começo, é o dia mais importante da história cristã. O dia que Jesus saiu do túmulo, rolou a pedra, saiu, viu as mulheres lá, e quando elas chegaram, viram o anjo falou, o que vocês estão esperando aqui? O que vocês estão procurando aqui? O cara que vocês estão procurando não está entre os mortos, ele está vivo. E Jesus aparece para elas e elas entram em pânico, falam, caramba. Elas saem correndo, vão encontrar os discípulos, e os discípulos, né, como bom machista que somos, falam assim, cala a boca, você é um bando de mulher maluca. Enquanto Jesus não aparecer para um homem, não valeu. O símbolo da ressurreição de Cristo depois de morto é o símbolo de uma vida que foi levada ao extremo na santidade. E depois do extremo da santidade, que não é aparecer na televisão, não é ter holofotes apontado para você, o extremo da santidade é ser abandonado pelos amigos, ser odiado pelo Estado e ser morto pelo seu inimigo. Não tenha ilusão que o extremo da santidade é
ter uma igreja com 10 bilhões de pessoas, ou ter uma profissão X, ou ter uma... O símbolo da santidade levada às últimas consequências é ser abandonado pelos amigos, ser perseguido pelo Estado e assassinado pelos inimigos. Esse é o símbolo da santidade. Não é ter carro, não é ter casa, não é ter mulher, não é ter nada. Não, esqueça, não é ser presidente da república, não é tirar a Dilma, não é... Nada. Isso não é. Isso não é. Isso é fraqueza. Isso é fingimento. O símbolo da santidade cristã é se tornar superior a tudo e a todos, se colocando como último. E o símbolo máximo do domingo de Páscoa é um homem que se colocou até as últimas consequências da santidade e retornou. Retornou para olhar nos olhos das pessoas que amavam, mas tinham medo. Das pessoas que acreditavam, mas estavam em dúvida. Olhar nos olhos das pessoas que falavam assim, eu vou com você até o final, e desistiram na primeira. O símbolo da ressurreição de Cristo é Jesus olhando para nós hoje, igreja do século 21, e dizendo, não se preocupem. Eu sei exatamente como vocês são. Eu sei exatamente o que vocês passam, o medo que vocês têm. E não precisa fingir que vocês são santos. Eu sei que vocês não são. O símbolo máximo da santidade de Cristo é dizer para vocês, agora morram vocês, uns pelos outros. Não só, como já foi 1000 vezes falado aqui na igreja, não só pelos irmãos, uns pelos outros aqui, morram pelas pessoas lá fora. Mas não é apenas morrer, entregar a vida de fato, não pode me matar, dar um tiro aqui. É entregar o seu eu mesmo. É muito mais do que simplesmente pode me matar se quiser, eu acredito em Deus. É ser mortificado diariamente nos seus desejos, nos seus anseios e dizer, eu abro mão do meu anseio, eu abro mão dos meus desejos em nome de algo maior, em nome de Cristo. E aí sim, em nome de Jesus. Não como uma palavra mágica, mas como abrir mão de mim mesmo para que a palavra de Cristo seja manifesta. Nós somos pessoas travestidas de santidade e de uma santidade falsa. Uma santidade que as pessoas de fora olham e falam, não é santidade, cara. Eu tô vendo que não é. Você tá fantasiado. E a gente acredita que é. Enquanto a gente não tirar essa fantasia de santidade e se expor como o próprio Cristo se expôs, a gente nunca vai poder morrer integralmente. Porque enquanto eu me faço santo, eu estou com a mão no peito de Cristo falando, não precisa, tá tranquilo. Quando eu tirar a capa, eu vou abaixar a cabeça e falar, Deus, é tudo. Até as coisas que eu sei fazer. Pode mexer em tudo. E quando eu abrir mão de tudo, quando eu me render completamente, aí sim eu vou estar tão disposto a morrer, que vai ser inevitável morrer. E diante da morte de uma pessoa que se entregou para Cristo, a única possibilidade é ressuscitar. O símbolo da Páscoa hoje é ressuscitar, mas não é mais a ressurreição de Cristo apenas. É a nossa ressurreição como cristãos. Gente que achava que era santo, tomou consciência, morreu e ressuscitou. Solta aí, galera.